Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui quem está falando é a Carol e hoje eu vou ensinar para você duas técnicas para trabalhar aqui com opções na internet em 2022, certo? Vou te ensinar duas técnicas de Fibonacci, que é uma estratégia muito conhecida dentro aqui do mercado financeiro, e vamos ver se a gente consegue fazer algumas operações aqui na íntegra para você entender exatamente como funciona, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos lá, sem muitas enrolações, para a parte que nos interessa, certo? Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para a plataforma Expert Option, que é essa aqui que eu estou utilizando, e também para o TradingView, que é onde a gente vai utilizar para fazer as nossas análises, certo? Provavelmente quando você entrar lá, não vai estar assim, tá? Ele vai estar um pouco diferente, vai estar branco o fundo, mas aí você pode fazer algumas alterações. Aqui no canal tem alguns vídeos explicando o TradingView também, mas se você quer deixar um comentário aqui pra mim também falando, Carol, faz um vídeo específico sobre o TradingView e tudo mais, não sei o que lá, pode deixar também, certo? A aula de hoje vai ser específica sobre Fibonacci, beleza? Então aqui o que a gente vai fazer? Primeira coisa é que existem duas formas de trabalhar com Fibonacci, tá? A retração de Fibonacci e a projeção. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é o tal do Fibonacci. Fibonacci foi um matemático, eu não vou entrar muito na parte teórica, mas vou explicar para você da onde que vem e por quê, como que a gente faz para utilizar. Ele foi um matemático lá, um dos maiores gênios brilhantes da matemática, lá do ano de 1700 e alguma coisa. E ele desenvolveu uma sequência de números, proporções, né, uma sequência de números que estão em tudo na natureza, no corpo humano, nas artes, em tudo que você pode imaginar. E aqui dentro do mercado não é diferente. Então você pode perceber que o mercado aqui ele anda fazendo ondinhas dessa forma aqui, ó, como eu estou desenhando para você, certo? E esses números que o Fibonacci chegou, nessa conclusão que ele chegou aí, dessa sequência numérica, é proporcional. Então, como está em tudo na natureza, também está aqui dentro do mercado. Significa que a gente consegue prever, né, quando o mercado ele está fazendo um movimento como esse de onda, que eu acabei de desenhar para você, a gente consegue prever, né, quais serão os desníveis aqui, por exemplo, ó, qual será o comprimento desse retorno que ele vai fazer e assim a gente pode entrar a favor do movimento principal. Como assim, Carol? Não entendi nada. Bom, vamos lá. Aqui ele está fazendo esse movimento aqui de baixa, né? Então ele sobe um pouquinho, ele cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai mais um pocão, sobe um pouquinho, cai mais um pocão, certo? Isso aqui é um movimento básico, uma estrutura básica de tendência de baixa. Com a aplicação do Fibonacci, a gente consegue prever tanto até onde que ele vai fazer essa correção de preço aqui, para então a gente entrar a favor da tendência de baixo, né? A gente espera ele subir um pouquinho para entrar a favor, e também a gente consegue fazer uma projeção até onde ele vai, ou seja, após esse movimento de correção, até onde ele vai aqui embaixo, certo? E agora eu vou mostrar essas duas técnicas para vocês e vamos ver se a gente consegue fazer alguma operação ali na nossa plataforma, certo? Então aqui eu estou utilizando o EURUSD, tá? Aqui no TradingView também é só você escrever EURUSD, OANDA, que é o mais parecido ali com a plataforma, e no gráfico de 5 minutos, ou seja, cada vela dessa aqui tem a duração de 5 minutos e a gente vai entrar para retração da vela, que eu vou explicar depois aqui na plataforma, certo? Então aqui eu já vou fazer uma entrada com $100 aqui, e se der vitória, a gente vai fazer mais uma entrada com 187. Então vamos ver o que acontece. A primeira ferramenta que eu vou utilizar aqui é o Fib Retracement, que é a parte de retração da sequência de Fibonacci. Então eu vou escolher esse aqui e eu preciso que o mercado esteja numa tendência. Aqui a gente já viu que ele está numa tendência de baixa, certo? E aí eu vou pegar o último topo e vou traçar com o último fundo aqui. Topos e fundos, se você ainda não tem conhecimento, é essa parte assim que o preço ele sobe lá, faz uma máxima aqui, cai. Aí ele chega nesse ponto aqui, faz um fundo e sobe, tá? Aqui é um topo, isso aqui é um fundo, fundo,
topo e assim por diante, certo? E como ele está numa tendência de baixa, esses fundos e esses topos são cada vez mais descendentes, né? Eles são cada vez menores. Então aqui a gente vai pegar essa ferramenta aqui da retração de Fibonacci, vou pegar na extremidade lá e vou trazer ali para baixo, tá? Então o meu ponto inicial é lá em cima e esse meu ponto é aqui embaixo, bem certinho. Então aqui no meio a gente já consegue ver os pontos de que provavelmente o preço vai vir a tocar, né? Ele vai vir até aqui mais ou menos para retrair e continuar caindo. Então o que a gente tem que fazer basicamente é aguardar o preço chegar até essas regiões marcadas ali e fazer a entrada a favor do movimento, tá? Então aqui eu vou deixar já a minha, ó, já tá para 2 horas, ou seja, quando essa vela acabar, ainda tem 20 segundos aqui. Se ela chegar nesses 15 segundos e tocar ali em cima, eu vou fazer a entrada para baixo. Senão eu vou esperar a próxima vela subir mais um pouco lá. E aí, então, eu vou fazer a minha entrada para a vela aqui, para a próxima vela, ou seja, para a vela que vai finalizar 2h05, tá? Então, ó, já mudei aqui para as 2h05 e aí eu vou aguardar a oportunidade, no caso dela subir mais um pouco até lá ou até aqui esse ponto principal aqui da metade do movimento, que é o 0,5, tá? Os dois pontos principais de Fibonacci aqui é a metade do movimento, ou seja, 0,5, 50%, e o 0,618, que é esse aqui de cima, certo? Então, esses aqui de baixo, eles também vão funcionar, como você pode perceber aqui, esse primeiro tocou aqui e retraiu, certo? Esse aqui talvez também toque lá e retraia, mas os mais fortes são esses dois aqui. E a gente consegue, inclusive, perceber que ele, juntamente com o Fibonacci, é uma região de suporte aqui para trás, né? Toda essa região de suporte aqui para trás, tá? Então esse ponto aqui é o principal. Se o preço tocar aqui e a gente tiver uma vitória, eu vou aguardar ele vir até esse ponto aqui em cima para fazer minha próxima entrada. E agora o outro ponto de Fibonacci, ó, tá subindo lá. Vou ficar preparada aqui, deixar a minha plataforma aqui do ladinho já preparada para eu fazer a minha entrada. No caso dele subir lá, eu deixo tudo certinho aqui para pegar o put, certo? Então vamos ver se ele vai subir lá e eu vou ficar aguardando ele aqui. Tá indo lá, e se ele subir até o outro, eu vou fazer uma entrada com $200, tá? Então vamos, ó, tá subindo lá, mais um pouquinho, ele precisa dar uma estouradinha lá para cima para eu fazer a minha entrada, bem no ponto ali da retração de Fibonacci. Mais uma estouradinha lá para cima. Tem bastante tempo de vela ainda, né? 3 minutos e meio, basicamente. Isso é bom. Olha, chegando lá no início. Se ele der mais... Ó, deu uma estouradinha, peguei aqui, tá? Se ele continuar subindo até esse outro nível, eu vou fazer uma entrada de $200. Basicamente o meu galho. Então vamos aguardar aqui. Eu só não tô aparecendo que eu tô meio doentinha, daí tô com uma cara esquisita. Então por isso eu não vou aparecer, mas o importante é vocês se atentarem bem aqui ao movimento que o gráfico está fazendo, ó. Agora ele já não chegou a tocar lá, eu esperei ele dar uma subidinha ali para pegar, ele não chegou a tocar na minha linha, mas ele já está retraindo. Vamos ver se ele, nesses próximos 2 minutos e meio que tem de vela ainda, ele vai continuar retraindo. E agora, qual que é o segundo ponto aqui importante da gente saber do Fibonacci? A projeção, tá? O que seria a projeção? A gente vai pegar outra ferramenta, que vai ser aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui mesmo, ó. Trend Based Fib Extension. Ou seja, eu vou pegar esse último movimento, né? Esse mesmo topo e mesmo fundo que eu tracei antes, e vou projetar ele ali para baixo. Então, eu consigo pegar tanto o movimento aqui, ele fazendo a correção, quanto também se ele vier cair até aqui embaixo, eu consigo saber que esses níveis, provavelmente o preço vai tocar e dar uma retraída também. Vamos ver se ele vai continuar caindo até esses pontos aqui embaixo para a gente fazer a nossa próxima entrada.
tá caindo bastante aqui. Eu acredito que ele não vai ter força de voltar a subir, mas tudo pode acontecer, né? Então, a gente só sabe se teve a vitória ou não no momento em que o gráfico, a nossa operação finaliza. A gente ainda tem 1 minuto aí de vela, basicamente, então vamos aguardar. Então, tivemos aqui a nossa primeira vitória, mas o preço está continuando subindo, olha, não está indo em direção à continuação do movimento. Se ele vier até esse nosso segundo ponto, esse aqui, a metade do movimento, como eu falei para vocês também, é uma região importante, tá? Mas eu vou esperar para ver se ele vai adentrar essa região aqui para eu fazer o meu Soros. Então eu vou entrar com 187 dólares aqui. Já vou deixar preparada a minha entrada para 2,10, ó, que eu sempre quero pegar para o final da vela de M5, que é essa aqui que a gente está trabalhando. Então, se ele vier na metade do movimento, ou melhor ainda, se ele entrar nessa região aqui, ó, eu vou pegar o put, certo? Que seria a entrada para baixo, acreditando na continuação deste movimento. Junto com isso também, a gente pode traçar uma linha de tendência, né, para ainda ser mais assertivo aqui, ó. A gente tem essa linha de tendência, então se o preço vier tocar nessa confluência aqui, melhor ainda. Mas se ele chegar próximo aqui também, eu vou acreditar que é uma região bem interessante, porque o gráfico está deixando bastante pavio, então isso é bem importante para a gente também. Então vamos ver se ele vai lá, e é claro, se ele depois voltar e voltar para o movimento de baixa, que ele estava bem forte aqui, e vier buscar a projeção aqui embaixo, dá para a gente pegar também. Só que nesse caso aqui a gente pegaria para cima, certo? Acreditando que o preço vai vir até aqui e vai dar uma retraídazinha, nem que seja na mesma vela, tá? Mas aqui a gente vai entrar contra a tendência daí. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar um exemplo na prática para vocês disso. Por enquanto a gente vai esperando para ver o que ele vai fazendo e não tem muito o que fazer além de aguardar mesmo. Então, vamos lá, vou explicar aqui por que dessa entrada, tá? Quase que deu vitória em todas ali, mas eu tava bem confiante nela, tá? Por isso que eu peguei mais uma entrada além do meu galho. Mas basicamente porque o preço ele estava, como vocês podem ver aqui para trás, não tem nenhum fundo, né? Aqui para trás não tem uma região em que o preço já foi anteriormente aqui nos últimos dias, além dessa aqui, né, que é onde ele está basicamente agora. Então, o que aconteceu aqui? Ele tinha feito um fundo e fez basicamente um padrão de reversão, né? Então, ele vinha caindo aqui, respeitou bastante a FIBO aqui, fez um fundo duplo e agora provavelmente ele vai fazer isso aqui, certo? Porque até a gente não tem ali para trás nada que nos indique que ele vai continuar caindo aqui. Então agora até poderia, se ele cair mais um pouco, poderia pegar mais uma entrada, mas eu já fiz as minhas entradas aqui do dia, certo? Então, basicamente aqui eu fui gravar um vídeo explicando uma coisa e já apareceu uma outra coisa aqui, um outro tipo de padrão que a gente utiliza bastante também. Sem falar que eu tracei, né, uma nova linha de tendência aqui, nesses dois últimos topos, e foi rompida por esse martelo aqui. Na verdade ele acabou fazendo 2 martelos, agora fez um doji, então eu acredito ainda que ele vai dar uma sambadinha nessa região, que é uma região bem forte aqui, ó, é uma região bem forte, então provavelmente ele vai ficar um pouco lateralizado aqui, mas eu acredito que ele vai subir. Então vamos aguardar para ver de fato o que vai acontecer. E aí, se você opera e já tem mais conhecimento, fica de olho para mim e comenta aqui embaixo depois o que você achou desse vídeo, se foi de valor para você ou não. E bora lá para os próximos. E é isso aí, é nóis, um beijo, falou, tchau!